Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Eu, o professor e pastor Fagner, estou aqui para dar boas-vindas a vocês ao nosso curso de teologia, aqui da Escola de Teologia Simplificada. E eu fico muito feliz de ter você aqui assistindo essa videoaula. A você também que faz o nosso curso de forma presencial, aqui na cidade de Campinas, na Igreja Família Agape Church, ali no Parque Jambeiro. Então, nós estamos aqui para crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Se você está assistindo essa aula, é sinal que você tem o desejo de ser um cristão melhor, de ser um cristão que tem contato com a palavra de Deus, de ser um cristão diferenciado. Eu costumo dizer que quando você faz apenas o que as pessoas mandam você fazer, você é um ordinário, porque você cumpre ordens. Agora, quando você não se conforma com o estado que você está e quer ser uma pessoa melhor e faz além do que você pode, você passa a ser extraordinário. Então, quando você estuda teologia, como aqui na nossa escola de teologia simplificada, você se torna uma pessoa extraordinária. Pessoal, a teologia ela é muito boa. A teologia é uma ferramenta que nós usamos para facilitar o nosso entendimento bíblico. A teologia não é chata. Chatos são alguns teólogos que fazem a teologia parecer chata. Não. Jesus, a teologia de Jesus era a melhor possível. Por exemplo, quando ele ia ensinar alguma coisa, ele falava de uma figueira, ele falava de um homem que saiu no campo para semear. Então Jesus usava exemplos práticos e simples do dia a dia para fazer as pessoas entenderem coisas concernentes ao reino do céu. Então nós estamos aqui, pessoal, para facilitar a sua vida cristã. Nós estamos aqui para que você possa ser, de fato, cada dia um obreiro de valor, uma pessoa melhor, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E agora, nessa oportunidade, nós estamos aqui para estudar escatologia bíblica com a matéria que tem por título O Tempo do Fim. Pessoal, poucas pessoas, eu vou chutar alto ainda, viu? Uns 90% dos cristãos de hoje em dia não dominam a escatologia bíblica, não sabem o que a Bíblia fala acerca do fim de todas as coisas e têm dificuldade. Eu, particularmente, quando eu era mais novo, ainda antes de ser cristão, eu morria de medo de falar desse assunto. E tem cristãos hoje que morrem de medo de falar desse assunto. Muitas igrejas usam, pessoal, esse tema aqui para segurar as pessoas através do medo. Mas não, o meu relacionamento que eu tenho que ter com o meu Salvador não deve ser por medo de ir para o inferno, mas deve ser por amor que eu tenho na pessoa bendita dele. Então, seja bem-vindo, nós iremos começar hoje esse tema tão importante que é o tema do tempo do fim. E vamos já, eu vou rodar uma vinheta aqui e já a gente volta para mergulhar nesse assunto. Pois bem, pessoal, vamos lá. O tempo do fim. Então, nós temos uma matéria muito importante e dentro dessa matéria, pessoal, nós vamos estudar o seguinte. No primeiro módulo, que é esse que nós vamos estudar hoje, nós vamos tratar sobre a chave de entrada, a regra da colheita, as profecias humanas que deram errado e os sinais da volta de Jesus. As diferentes interpretações, se é pré, mídia ou pós, e qual a nossa linha, e falaremos um pouco sobre os falsos profetas. É só. Então, nós temos dividido aqui 4 módulos principais. Então, a cada semana, nós estudaremos um módulo diferente e, através desses módulos, você vai ter uma compreensão bíblica. Então, essa é a nossa proposta para essa matéria agora desse mês. Então, vamos lá, pessoal. A lição de número 1, ou o módulo de número 1, nós vamos tratar sobre a introdução à escatologia bíblica. Então, o que é a escatologia bíblica, pessoal? A escatologia bíblica é uma doutrina que estuda as últimas coisas. Então, é uma palavra grega que vai significar o estudo das últimas coisas. Escatos, último, logia, estudo. Ela vai destacar o estudo das últimas coisas. Mas para que você tenha um aproveitamento muito maior do seu curso, do seu entendimento bíblico, é importante você seguir essas dicas que estão aqui na tela. A primeira é dedique tempo aos seus estudos.
Você precisa dedicar tempo, pelo menos por dia, uns 30 minutos para você estudar. Eu acho que seria um tempo razoável. 30 minutos. O que é 30 minutos do seu dia? Tá? A outra é ler a sua apostila. Nós temos aqui na nossa apostila muitas referências bíblicas, muita coisa, muitos versículos que são citados dentro da apostila que vão corroborar com aquilo que está sendo falado. Então é muito importante que você pegue a sua Bíblia, eu tenho a minha aqui, ó, e você não tenha dó da sua Bíblia, você risque a sua Bíblia. Você marque com marca-texto, você escreva nas páginas. Não precisa ter pena da sua Bíblia. Você precisa observar as referências bíblicas na sua apostila e marcar na sua Bíblia. Isso aqui é muito importante. Outra, leia todas essas referências e o principal, ore sempre antes, durante e depois de cada lição, de cada estudo que você fizer, porque o Espírito Santo de Deus, que consola, que guia, que explica, que esclarece, estará do seu lado te ensinando. Ok? Então vamos lá, então. Dando início aqui à nossa matéria de hoje, nós temos a introdução. Pessoal, olha só. Nesse módulo será abordado o tema da escatologia bíblica e estudaremos acerca dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus e traz esperança para os salvos em Cristo, pois a segunda vinda do Salvador garante a vida eterna com ele. No entanto, para os descrentes, as previsões bíblicas para o futuro serão terríveis. A igreja tem a responsabilidade de cumprir a grande comissão, anunciando Jesus para arrependimento e conversão. Então, pessoal, esse tema para a igreja é um tema maravilhoso, é um tema especial, porque é um momento no qual a igreja vai se reunir com o Salvador. Já para os ímpios, para aqueles que estarão perdidos, é um período muito difícil. E a igreja precisa cumprir a grande comissão, pessoal, de pregar essa verdade. Mas como que eu prego essa verdade se eu não conheço ela? Então eu preciso me aprofundar para entender e para fazer o melhor que eu posso. Por isso você está aqui, para entender tudo isso. Então essa é a nossa palavra introdutória. Agora nós vamos para os nossos objetivos. Os objetivos de hoje, pessoal, é definir o que é escatologia bíblica. Isso mesmo, nós vamos definir o que é a escatologia bíblica. O nosso segundo, observe na tela aqui do lado, por gentileza, é mostrar os sinais da vinda de Jesus. O terceiro é explicar o que devemos esperar a volta de Jesus. E a quarta, dar certeza de como que Jesus irá voltar. Olha só, pessoal, Mateus 24, 23 é o nosso texto base para a gente entrar nessa lição tão especial que diz assim, olha, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas. Não sei se você já parou para pensar, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele está saindo do templo, reformado por Herodes, e os discípulos veem aquele templo maravilhoso, aquele templo cheio de coisa maravilhosa, e tenta chamar a atenção de Jesus para que Jesus achasse legal também. Jesus responde assim, olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está dizendo coisas futuristas. E aí os discípulos chamam ele em particular e falam, dize-nos quando será essas coisas? E que sinal há da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus começa o seu sermão profético, tá? E esse pedra sobre pedra já foi cumprido no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito Flávio invade a cidade de Jerusalém para derrubar, para saquear e sitiar. E isso acontece. Nós podemos acompanhar um pouco dessa história no livro História dos Hebreus de Flávio José, que vai contar um pouco de como tudo isso aconteceu. Porém, muitas coisas que estão descritas em Mateus capítulo 24 ainda não se cumpriram, ok? E é isso aí que nós vamos desenrolar no decorrer desse mês, ok? E aí, pessoal, você sabia que o estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem com o Senhor Jesus Cristo? Então, o tema da escatologia não é um tema para colocar medo em você. Não é um tema para deixar você aflito, angustiado, mas é um tema para trazer esperança para o nosso coração, porque um dia nós estaremos com o nosso Salvador e glória a Deus por isso. Então vamos lá. Pessoal, é muito importante. Lá em João 14:3, Jesus prometeu vir outra vez para nos levar, para nós vivermos juntos com Ele. Também, se você acompanhar na sua tela, Mateus capítulo 24, verso 27, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será rápida. São algumas bases bíblicas para vocês. Já em 1 Timóteo 4, verso 1, vai falar que nos últimos dias surgirão espíritos enganadores e homens que darão ouvido para espíritos de demônio ou doutrinas de demônios. Já em Mateus 24, verso 9, vai falar o seguinte, que os crentes fiéis serão odiados e sofrerão perseguição. Mateus 21, 11, vai dizer
que antes da segunda vinda de Jesus e do fim, haverá catástrofes naturais. Então, essas são algumas bases bíblicas que nós podemos destacar aqui para que você entenda melhor um pouco. Então, se possível, se você quiser, pare esse vídeo. Se você não tem a apostila impressa, pare esse vídeo e analise cada referência bíblica que nós estamos dando aqui. Isso vai ser muito importante para você. Então, continuando. Para eu entrar, pessoal, dentro do tema de escatologia bíblica, eu preciso ter uma chave. Só que essa chave aqui não é qualquer chave, igual essas chaves que estão entregando por aí. Essa é uma chave de entendimento. Para eu entrar nessa matéria que fala de escatologia bíblica, eu preciso ter uma chave de entrada. Então, nessa chave, eu preciso entender que quando Deus cria Adão, ele cria Adão e lhe dá três coisas. A primeira coisa é a sua vida física. A segunda coisa é a sua vida espiritual. E a terceira coisa é a propriedade. Pessoal, olhando a sua tela aí, a vida física, Deus dá para Adão quando ele cria aquele boneco de barro e aquele boneco está ali bonito, é a criação do homem. Perceba que tudo que Deus vai criar, ele diz assim, haja isso, haja aquilo, e vai acontecendo. Quando chega na hora de criar o homem, ele faz os homens, vamos dizer assim, com as suas próprias mãos. E aí, ele dá ao homem a vida física. Já depois, quando ele sopra na narina desse homem, ele entrega para Adão uma coisa chamada de vida espiritual. Pois bem, depois que o homem se constitui uma alma vivente, um ser vivente, tricotômico, que ele é composto de corpo, alma e espírito. Agora que o homem está constituído, Deus dá a terceira coisa para ele, que é a propriedade. Dentro dessa propriedade, Deus fala para Adão, ele dá algumas cláusulas. Cláusula de número 1, que Deus dá para Adão. Crescei, multiplicai e povoai a terra. Essa era a ordem que Deus deu dentro dessa cláusula. A segunda, meus queridos, é dominai os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo. E a terceira e última, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Observem que todas essas cláusulas que Deus dá, nesse título que está aqui embaixo de propriedade que Deus dá para o homem, ele fala a respeito do planeta. Crescer, multiplicar e povoar o planeta, dominar as criaturas que existem dentro desse planeta e os dias que ele deve trabalhar e o dia que ele deve descansar. Pois bem, quando o homem peca, ele perde essas três coisas. No pecado, ele passa a morrer, então ele perde a sua vida física. No pecado, ele perde a sua vida espiritual, porque agora o pecado afasta ele do Criador. Muitas pessoas acham que Deus descia no Éden e conversava frente a frente com Adão. Não, na verdade, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O que acontece é que Deus falava dentro de Adão, porque a comunhão que ele tinha era muito boa. Só que o pecado afasta, aí o homem perde a segunda, que é a vida espiritual. E quando ele peca, pessoal, ele perde o título de propriedade, porque agora o diabo pega esse título de propriedade. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, que o diabo é o príncipe desse mundo. Então, o mundo está alugado, vamos dizer assim, para um inquilino maldito, terrível, que quer destruir ela a todo custo. E aí esse título, essa cópia desse título, está na mão de Satanás. E agora, para você ter ideia, o que está acontecendo? Quando essas três coisas que Deus deu para o homem, quando elas vão ser recuperadas? Por exemplo, a vida espiritual, pessoal, ela começou a ser restaurada há 2000 anos atrás. Está aqui, ó. Lá em João 14,6 vai falar um pouco sobre isso. Leia na sua Bíblia, por gentileza. Há 2000 anos, através de Cristo, a vida espiritual começou a ser restaurada. Porque graças à obra redentora de Cristo, nós temos paz com Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai, é vem ao Pai, senão por mim. Então, há 2000 anos atrás, a vida espiritual começou a ser restaurada para o homem. Glória a Deus por isso. Agora, a vida física, pessoal, assim, ó, ela só vai ser restaurada através do arrebatamento. A vida física será restaurada conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53. Porque fala que isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Lá em 1 Coríntios 15, a partir do 53, no final daquele raciocínio, Paulo vai dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Por quê? A vida física será restaurada, porque os salvos em Cristo ressuscitarão com o corpo incorruptível, glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. A vida física será restaurada.
Mas aí, pessoal, tem a terceira parte também, que é a propriedade. Quando que essa propriedade vai começar a ser restaurada? Quando essa propriedade vai começar a aparecer de novo? A Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno. Satanás é o Deus deste século. O planeta será restaurado completamente no período da grande tribulação. Então, para você entender, a Bíblia vai nos destacar o seguinte, pessoal, que o diabo está com o título de propriedade que Adão perdeu, ok? Ele está morando nessa casa chamada planeta Terra, só que Jesus tem a cópia original, está vencendo o contrato. A grande tribulação, nada mais, nada menos é que a luta desse inquilino para não sair da casa alugada. Porém, agora, o dono da casa que tem o título de propriedade original está voltando para tomar conta, para se apropriar de volta. Você que tem uma casa alugada, você, quando faz um contrato com o inquilino, você pode entrar na sua casa tendo um inquilino lá? Mesmo que a casa seja sua? Não, porque tem um contrato. É por isso, pessoal, que João, lá no Apocalipse, quando ele chega no céu, ele viu aquele rolo e ele chora muito porque ninguém poderia abrir aquele livro e desatar os selos. Mas ele vê um cordeiro como que tivesse sido morto, mas que reviveu. E ele fala, digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os selos. E aí, queridos, a grande tribulação nada mais é que a luta por esse planeta. Mas, infelizmente, terão pessoas que estarão aqui nesse período de sofrimento e dor. Para vocês terem ideia, de Adão até a ascensão de Cristo, nós temos cerca de 4.000 anos. Aqui, ó, 4.000 anos, ok? Só que, de Cristo até os nossos dias atuais aqui, nós temos aproximadamente 2.000 anos. Você percebe que, na lógica de Deus, ele sempre trabalha com 7, nunca vai para o oitavo? Então eu tenho aqui, praticamente completando, 6.000 anos. O ano 7.000 será o milênio. Muitos estudiosos têm esse tipo de raciocínio e eu acho muito plausível, ok? Perdão. Então isso aqui pode estar acontecendo, só que nós estamos perdidos no tempo. Então, só para você entender, a gente não pode calcular isso. Por quê? Antigamente, o calendário que era utilizado, pessoal, era o calendário juliano. O que fala esse calendário juliano, pessoal? Foi feito pelos romanos. Para você ter ideia, nesse calendário aqui, colocaram o mês de julho para homenagear o imperador Juliano e o mês de agosto para homenagear o imperador Augusto, ok? Só que o Papa Gregório, ele tentou arrumar isso porque eles descobriram, os cientistas descobriram, que o dia não tinha 24 horas. O dia tinha 23 horas, 56 minutos e 43 segundos. E você pode falar, professor, mas isso é pouco. Não. Dilui isso agora em séculos, em milênios. Isso vai dar uma confusão. E o que o Papa Gregório fez, pessoal? Ele cria o calendário gregoriano, que nesse calendário eles inventaram um ano bissexto para resolver o problema. Que significa o quê? A cada 4 anos, observe na sua tela, eu ganho um dia. Então, no mês de fevereiro, que geralmente tem 28 dias, de cada 4 em 4 anos eu ganho o dia 29 de fevereiro, né? Para tentar resolver. Só que aí piorou. Inclusive, os cientistas do Papa Gregório descobriram, pessoal, que existia um erro no calendário. Eu estou aqui com uma reportagem que vai falar que tem um erro no calendário. Então, para vocês terem ideia, Jesus ele nasceu aproximadamente 5 anos antes de Cristo. Olha que coisa, só que os livros já estavam escritos, já estava tudo, vamos dizer assim, feito. O que eles iam fazer? Aí eles criam o ano bissexto, porque eles acharam esse erro de 5 anos no calendário. Resumidamente, de todo esse assunto que a gente está falando aqui, o que é para você entender? Os homens hoje estão perdidos no tempo. A gente está perdido, não sabe onde a gente está, não sabe que período que é, e a gente está perdido, pessoal. A verdade é essa. Nós estamos perdidos no tempo, infelizmente. E isso aqui é muito sério, porque muitas pessoas, no decorrer da história, tentaram colocar datas, colocar dias para a volta de Jesus. E já era difícil, porque ele fala nem o dia nem a hora, ninguém sabe. Quanto mais agora que nós estamos perdidos no calendário. Então, não tem como eu marcar a data da volta de Jesus, porque Jesus ele fala de sinais e não de datas, ok? Então, vamos continuar aqui. Para a gente entender também, pessoal, sobre a volta de Jesus, nós precisamos entender a regra da colheita. Observe na sua Bíblia, por gentileza, em Levítico capítulo 23, o verso 11, vai dizer o seguinte: e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. A Bíblia vai falar também
em Levítico capítulo 23, o verso é o de número 15, o seguinte: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. E também fala lá, em Levítico, no capítulo 23, o verso 22, diz o seguinte: quando não fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro deixarás, ok? Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então tá aqui, pessoal, a regra da colheita. O que tinha que acontecer na regra da colheita? Primeiro, eu colhia as primícias. Depois de colhida as primícias, eu poderia, depois de 49 dias, no dia seguinte, o dia 50, fazer a colheita geral. Depois da colheita geral, nessa colheita geral, perdão, as espigas iam cair, porque caía. E os cantos da minha plantação eu não poderia colher, porque Deus disse: deixa esses cantos, que são chamados de rabiscos, para os órfãos, viúvas e estrangeiros, para os pobres, para sustento deles. Lembra de Ruth e Noemi? É mais ou menos isso. E aí, isso aqui é escatológico, porque a regra da colheita se dá nessa forma. Pessoal, eu fiz um desenho aqui para você entender. Observe aí, ó. Primícia, colheita geral e rabisco. Jesus é a primícia. Observe na sua tela, por favor. Jesus é a primícia. E ele ressurge, ele morre na Páscoa, ele ressurge no domingo das primícias. Ele passa 40 dias com seus discípulos, conforme está descrito em Atos, capítulo 1, verso 3. Só que, no dia 40, a Bíblia fala que lá da aldeia de Betânia, ele sobe ao céu e ele diz: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, porque eu mandarei um outro Consolador. E aí isso acontece, pessoal, exatamente 10 dias depois, lá em Atos 2. A Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, Penta, 50 dias depois da primícia. Lembra que Jesus ressuscita na primícia? 50 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos sobre ele línguas repartidas como que de fogo. Aqui é o Pentecoste. Mas o Pentecoste é uma festa judaica. E foi nessa oportunidade que todos estavam ali. Então, Jesus é a primícia dos que dormem. 50 dias depois veio a colheita geral. Vem a colheita geral, vem o dia de Pentecostes, simbolizado pelo arrebatamento da igreja, que ainda está para acontecer. Então, a primícia já aconteceu. A colheita geral, pessoal, vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Só que no arrebatamento da igreja, dentro da colheita geral, sabe o que vai acontecer? Muitos rabiscos vão ficar. Muitas pessoas vão ficar nesse período, dentro desse tempo. Muita gente vai ficar, pessoal. E tem uns pregadores que pregam nas igrejas, ele diz assim: você é rabisco da terra, levanta a mão, quem é rabisco? Meu irmão, eu não sou rabisco, não. Eu sou colheita geral. Para com essa besteira, é por isso que você tem que ter entendimento bíblico. A primícia já aconteceu. Agora o arrebatamento vai ser a colheita geral, onde muitas pessoas serão colhidas da face dessa terra. Só que virá ainda os rabiscos, porque na colheita geral ficarão muitos rabiscos. Isso aqui é muito sério e você precisa saber disso. A Bíblia vai falar, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou dependendo da sua tradução, a primícia dos mortos, porque Jesus ressuscitou. E lá em Mateus capítulo 27, 53, vai falar que quando Jesus morre, muitos santos ressuscitam que no cemitério que estava fora da cidade de Jerusalém e entram na cidade. Então Jesus não ressuscitou sozinho, meus irmãos. Por isso ele é a primícia dos que dormem. Muitos homens doidos, eles tentaram marcar o dia da volta de Jesus. Por exemplo, em 1260, o místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a Terra começaria em 1200 e 2260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335. E Jesus não voltou. Olha só, pessoal, em 1504, o Pito Santo acreditava que o reinado de Cristo sobre a Terra começaria em até 3 anos nos meios depois de 1500, nos meados ali, né? Em 1533, o anabatista Belchior Hoffmann previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo e que ela começaria em Estraburgo. O restante da humanidade seria consumida pelo fogo. E não aconteceu. E por várias vezes, você vai ver aqui em 1533, em 1892, em 1901, você tem a sua apostila e você vai ter todas essas informações. Em 365, em 500, Hipólito de Roma. Então, Irineu de Leão previu o fim do mundo para esse ano de 500. 799,
Então aqui a gente tem muita referência de muitas pessoas que furaram nas suas profecias porque eles tentaram adivinhar o dia que Jesus voltaria. Mas eu quero destacar um aqui que está mais perto de nós. Vocês lembram de um profeta chamado Nostradamus, pessoal? O Nostradamus, ele falou que a 2000 chegarás e de 2000 não passarás. No ano de 1999, eu tinha 10 anos de idade e estava para completar 11, né? E o interessante é que foi um ano tenso. Eu lembro que na virada de ano, pessoal, foi um pavor tão grande que eu passei, porque eu achava que o mundo ia acabar. E muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas gastaram tudo que tinham, perderam tudo, porque acreditavam que essa profecia ia se cumprir. E Jesus não voltou, tá? Então a gente precisa observar os sinais. E muita gente tenta adivinhar, mas não deu ouvido não, tá? Mas, e aí, para a gente situar agora essa primeira aula, a gente tem que dizer que existem 3 linhas, pelo menos, de interpretação sobre a escatologia bíblica. Então a gente precisa entender o que essas linhas de interpretação vão trazer para nós. A primeira linha, pessoal, é a linha do pré-tribulacionismo. O que acredita o pré-tribulacionismo? Esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação de 7 anos. Ok? Leia 1 Tessalonicenses 4, verso 5. Né? Quem nunca ouviu falar desse filme aqui, pessoal? Deixados para trás, onde fomentou essa doutrina. E aí, você acredita que a igreja será retirada antes da grande tribulação? Se você acredita nessa linha, você é um pré-tribulacionista. Só que tem outras 2 linhas de raciocínio, pessoal, também muito importantes. A segunda linha que eu posso destacar são os mid-tribulacionistas. O que o mid-tribulacionista acredita, pessoal? Eles acreditam que a igreja vai passar só a primeira parte da grande tribulação e naqueles 3 anos e meio a igreja será arrebatada, ok? Já os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e não vai ter arrebatamento secreto, apenas a segunda vinda. Então, é importante você entender. E para eu explicar melhor isso, eu vou colocar um quadro aqui para você entender melhor. Tá vendo a tela? O que acontece, pessoal? Para você entender melhor esse entendimento. Então, eu tenho aqui ó, uma linha, ok? Jesus vai arrebatar a igreja aqui. Depois disso, vai ter um período de 7 anos. 7 anos, que Jesus volta agora com a igreja, que é aquela imagem visível de Jesus voltando. Tá? Esse período de 7 anos a gente chama de tribulação. Tribulação. Ok? Para os pós-tribulacionistas, não acontece essa primeira etapa aqui. Ó. Não acontece essa primeira etapa. Inclusive, eu vou apagar ela aqui para você entender. Não acontece essa primeira etapa. A igreja passa por esse período de tribulação e grande tribulação, e aí Jesus volta de forma visível. Porque eles dizem assim, a igreja do passado passou por provações, foram cerrados no meio, foram comidos, devorados por leões, foram queimados vivos pela sua fé, e era uma igreja pura. Essa igreja de hoje não vai sofrer? Como assim? Né? Então, é uma visão que tem muita base bíblica também, assim como o pré-tribulacionismo. Nós seguimos a linha, pessoal, do pré-tribulacionismo, tá? Nós temos a linha do pré-tribulacionismo. Então, eu sou pré-tribulacionista, mas também tem outras linhas de interpretação, por exemplo, a histórica, que considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Esses são os históricos. Também nós temos aqui os preteristas, que entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente lá na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70, e, entretanto, as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória e o milênio, com suas respectivas bases bíblicas aqui para você consultar e marcar na sua Bíblia, tá? A outra linha de interpretação, pessoal, são os simbolistas. Por exemplo, chamada de interpretação idealista ou espiritualista, tudo é espiritualizado lá, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Então, esse é um simbolista que não acredita nisso. É apenas uma filosofia, é apenas um desenho, uma história para falar sobre a batalha do bem contra o mal. Tem algum simbolista aí? Então, nós seguimos a linha do pré-tribulacionismo. Pessoal, eu vivo a minha vida pedindo que Jesus volte para buscar a sua igreja.
Eu oro para que o Senhor arrebate e livre a gente da grande tribulação, porque ninguém quer sofrer, pessoal. Mas se nós estivermos errados, porque a Bíblia dá ênfase também, dá muita base para o pós, que a igreja passará, né? Só que tem algumas coisas no pós-tribulacionismo que não encaixam. Por exemplo, no pós-tribulacionismo, o arrebatamento da igreja, que é lá no final, a igreja sobe e já desce de novo, porque não tem aquele período do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. Então tem algumas coisas que não encaixam. Então a mais plausível que nós encontramos, que é a minha linha de formação, é o pré-tribulacionismo. Mas se eu estiver enganado e tiver que passar pela grande tribulação por não haver arrebatamento secreto, mas só a volta de Jesus visível em glória lá no final dos 7 anos, que eu seja fiel até a morte. Se eu vou antes, durante ou depois, isso são questões secundárias e muitas pessoas têm perdido a salvação por conta desses debates teológicos. Não, pessoal, nós temos que ter fidelidade a Deus e a sua palavra diariamente. É para isso que nós estamos estudando, tá? Então a nossa linha vai ser ali a pré-tribulacionista. Não seja, para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda, tá? E nós concluímos dizendo que arde em nosso coração a bendita esperança de que Jesus voltará. Prosseguiremos dentro deste estudo para compreendermos o passado, o presente e o futuro, entendendo que a palavra de Deus fala acerca daquilo que ainda está por vir. Então, queridos, é uma alegria imensa ter você aqui no nosso curso de teologia, da Escola de Teologia Simplificada. Eu espero que você tenha apreciado, gostado da lição de hoje, de forma muito simples. Eu tenho me esforçado bastante para preparar todo esse conteúdo para que você cresça juntamente comigo na graça e no conhecimento do Senhor. Se você está assistindo essa aula, gostou, dê um joinha, dê um like, compartilhe com um amigo que você ama, para que ele aprenda e, quem sabe, fazer o curso conosco aqui. Vai ser uma alegria poder receber você e a sua família para estudar com a gente. E nós chegamos ao fim dessa aula, gratos a Deus pela oportunidade. Eu sou grato ao meu pastor Edmilson pelo espaço que está me cedendo para a gente idealizar essa escola, e temos recebido alunos de diversas partes aqui do estado de São Paulo. O EAD que nós temos também, o híbrido, né, que é a apostila digital e as videoaulas, que nós temos um grupo no Telegram. Pessoas do Pará, do Ceará, do Mato Grosso, lá do sul do Brasil estão fazendo, e é uma alegria poder transmitir a palavra de Deus. Eu tenho um objetivo de vida de ser útil à obra do Senhor, e essa foi a forma que eu achei. Então, se você gostou dessa aula, entre em contato conosco, compartilhe, e qualquer dúvida que você tiver, aqui está o meu número de telefone para que você entre em contato e assim que possível a gente responde e tira todas as suas dúvidas. Eu desejo que você tenha um dia maravilhoso e até a próxima aula. Que Deus abençoe.